Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso canal Falando de Futebol com Rubinho Barbosa, @Rubinho Barbosa Diretor lá no Instagram, pessoal. Vai lá, me segue lá no Instagram também. Antes de começar aqui falar do jogo Vila Nova 2 Sport 0, peço para você se inscrever no canal, dar uma força aqui, participar aqui no canal com a gente. Obrigado a vocês que dão like, vocês que colaboram, que estão no canal, que incentivam, que elogiam, que criticam também. E é muito importante isso pra gente, tá? Olha, gente, o esporte irreconhecível. O esporte muito mal no jogo de ontem. E a gente fica um pouco surpreso com isso, porque ontem eu falei coisas importantes sobre esse jogo. Eu disse que o Vila Nova, de 8 vitórias na Série B, 7 são em casa. Então só isso aí, realmente você tem que ficar atento. O Vila Nova com alguns desfalques, aí dá uma falsa impressão que o time vem fragilizado. E não foi o caso, né? Não foi o caso. O Vila Nova veio muito forte, mas também encontrou um adversário que deixou o Vila Nova jogar como quis. Eu disse também ontem no comentário, e isso a gente começa a questionar também, esse comentário que eu fiz ontem. Depois dessa partida de ontem, eu já fico com minhas dúvidas. Que o time do Mariano Souza era muito ofensivo e marcava mal. E com o Guto Ferreira existiria esse equilíbrio entre defesa e ataque. Pelo menos é o que o Guto Ferreira diz que está procurando no esporte. Agora, na verdade verdadeira, o time ofensivamente caiu muito de produção, já não é aquela equipe que joga para frente, é aquela equipe intensa no jogo, aquela equipe até em alguns momentos, vamos ser, porque eu não sou comentarista de ficar. Não, em alguns momentos eu critiquei muito o time do Souza, que o time não tinha uma vontade de fazer mais gols. Às vezes fazia 1-0 e recuava, ficava ali tocando bola. Mas a essência do Souza era sempre ser uma equipe ofensiva. Mas muitas vezes aconteceu nos últimos jogos de Souza, os 10, 12 jogos atrás, quando o Souza era o treinador, a equipe era um pouco displicente também. E eu falava naquela época que a equipe se acomodava na partida. Se acomodava. O Sport era uma equipe que se acomodava. Tinha um legado de ofensividade, mas quando fazia um gol, ficava ali tocando bola. E às vezes levava o empate, às vezes saía perdendo, buscava o empate, buscava a virada e ficava naquela mesmice. E a defesa era sempre entregando, a defesa sempre entregava. E foi por isso que Souza caiu. Bom, vem Guto Ferreira, um treinador com outra característica, um treinador mais reativo, um treinador que gosta de... Na verdade, ele gosta de fechar a casinha e jogar nos contra-ataques. Pois é. E não é isso que está acontecendo com o Guto Ferreira. Nos últimos 3 jogos, o Sport levou 5 gols. Algo não está bem. O culpado é só o Guto Ferreira? Não. O culpado é um sistema defensivo que não marca. Os atacantes não marcam lá em cima. Lucas Lima não marca no meio. Fabrício Domingos tenta marcar, mas é um jogador que tem uma essência também ofensiva. Ele mudou para 2 volantes, que não adianta mudar para 2 volantes se os volantes não têm essa característica de marcação, tanto o Felipe quanto o Luciano. E o pior, a defesa piorou com as entradas de... Antes era Fabinho, agora é de Plácido. Antes era Filipinho, era Dalbert, era Riquelme, agora é Igor Cariús. E o pior, tira-se Alisson Cassiano como se fosse o culpado de tudo, e realmente era um jogador muito fraco, falhou bastante,
Mas continua com o Luciano Castan, falhando também do mesmo jeito, entregando do mesmo jeito. E aí se contrata um zagueiro, de nome Alisson também, pesado, não só chega atrasado, fraco, tecnicamente. Ontem, se eu não me engano, foi ele, cometeu um pênalti no começo do jogo, um pênalti claríssimo, que até hoje eu não sei como é que o VAR não pediu a revisão. O pênalti foi muito claro. Eu acho que foi o Alisson, esse Alisson, né? Então o Sport hoje, no jogo de ontem, no jogo contra o Amazonas também levou 2 gols de falha de marcação. Uma equipe que fica dispersa na partida. O Sport ontem foi irreconhecível em todos os setores. Perdeu por uma equipe que sabe jogar no seu estádio. O melhor mandante dessa Série B. Né? Então a equipe, se fala assim, vinha de 5 jogos sem vencer, não interessa. Mas não tinha perdido. Não perdeu. Foram 2 empates em casa. 3 derrotas fora. E muito forte no seu estádio. E queria de todo custo a recuperação e ganhar do Sport, adversário direto, seria muito importante. E o Vila Nova fez por onde? Foi uma equipe que teve uma velocidade, marcou muito bem, neutralizou. O treinador deu um nó tático em Guto Ferreira. Neutralizou o Lucas Lima no meio. Os laterais também marcavam muito bem e apoiavam. Tanto é que o primeiro gol foi uma jogada do lateral direito e o lateral esquerdo fez o gol. Né? E uma defesa muito sólida, muito forte. Enquanto o Sport assistia ao Vila Nova jogar. O Sport foi, como eu já disse, irreconhecível. O Guto Ferreira tem culpa? Tem. Ele quer implantar uma mudança de paradigma no time do Sport, de um time ser ofensivo para um time ser reativo. Mas não tem peças para isso. O Sport não tem peças para isso. O culpado não é só o Guto Ferreira. O culpado é a direção que não deu essas peças. É inadmissível o Luciano Castan ser titular do Sport. Começar o ano, vai terminar o ano, o Luciano Castan é titular do time do Sport. Lento, displicente, não chega numa bola e ontem entregou o segundo gol. Numa saída equivocada, um chute equivocado. Tinha jogador no lado que ele podia dar a bola. Estou passando já para o segundo gol, mas vou falar do primeiro. Então a bola, o jogador pula, consegue, a bola bate no jogador do Vila Nova, ele consegue na velocidade ainda, cruza a bola e o Alisson, em vez de estar junto do atacante, ele dá espaço para o atacante mete a bola no travessão e no rebote não tinha ninguém do Sport. E o jogador Emerson Urso faz o segundo gol. O Vila Nova teve outras chances de fazer o terceiro, fazer o quarto, teve no primeiro, teve no segundo. O Sport teve uma chance no primeiro tempo com o Fabrício, chutou para fora, né? E outra chance, um belo passe, né? Não foi no primeiro tempo, um belo passe de Lucas Lima para Fabrício. E no segundo também ele entrou e chutou cruzado. E mais nada na partida. Uma equipe displicente, uma equipe achando que é superior a todo mundo. E o discurso é o mesmo. O discurso é o mesmo. O mesmo de Souza e o mesmo de Guto Ferreira ontem após o jogo. Nada de uma explicação lógica. Nada. Então o Sport não consegue entrar no G4 e eu vejo as pessoas o tempo todo falarem o seguinte: mas tem 2 jogos a menos. Mas tem 2 jogos. Então esses 2 jogos a menos é o quê? É garantia de 6 pontos, é? Como? Com o futebol que está jogando. Não é garantia de nada. A garantia é o seguinte: as equipes que estão na frente, elas estão pontuando. Né? Onde tivemos um empate, Novo Horizontino 1, América 1. Um pontinho para cada equipe. Se distancia mais do Sport. Tivemos Ponte Preta 1, Goiás 1 também, né?
O Vila Nova venceu, passou o Sport, agora está na quinta colocação, com 33 pontos, o Sport na sexta com 32. E vão ter outros jogos hoje e amanhã. Hoje tem Chapecoense e Guarani, Santos e Avaí, Ceará e Mirassol, olha aí, Amazonas e CRB. Então é o seguinte, gente, o Sport, com o Di Plácido de lateral direito, esse lateral que estava sem jogar desde janeiro, ele marca muito mal e não ataca nada, né? Luciano Castan e Alisson de zagueiros vai levar gol todo o jogo, pessoal. E Igor Cariús, que também é um lateral que não marca ninguém, todo mundo já sabe disso. Tanto é que ontem ele mudou, ele colocou o Dalbert para ver se fechava mais ali, porque o Vila Nova estava deitando e rolando na lateral direita. O primeiro gol saiu de uma jogada dali. A bola passa no meio dos zagueiros e ninguém cortou. E a bola caiu no pé do Juan sozinho, só fez encostar. Aliás, os 2 gols do Vila Nova, os caras só fizeram encostar para dentro do gol. Erros de marcação. Felipe e Luciano, fraquíssimos. Fabrício ontem foi sacrificado, jogou mais, caindo mais pela direita. Não fez uma boa partida e perdeu 2 chances de gols, que geralmente ele não vinha perdendo. O Hélito Silva, nulo. Gustavo Coutinho, nulo. Né? Lucas Lima começou até tentando jogar, depois foi sumindo igual a equipe. Essa é a verdade. Então o Sport não teve transição, o Sport não teve velocidade, o Sport não teve marcação, o Sport foi displicente na marcação. O Sport foi um time ontem que não quis ganhar. Assistiu o Vila Nova jogar. E isso é muito preocupante. E o torcedor está cobrando do seu Guto Ferreira. O torcedor estava acostumado a ter uma equipe mais ofensiva com o Mariano Souza, mas também era uma equipe que marcava muito mal. Hoje, na mão de Guto Ferreira, é uma equipe que não é mais ofensiva e também marca muito mal. Então, o que fazer? O seu Guto Ferreira vai ter que resolver isso. Se é mudar as peças, que mude as peças. Todo mundo está cobrando a entrada de Chico no lugar do Luciano Castan, ou do próprio Alisson, que é muito ruim. O sistema defensivo melhor, volantes. O Sport não contrata volantes, pessoal. E todo mundo sabe que precisa. Esse Luciano não vai resolver o problema do volante do Sport. Como Fábio Matheus não resolveu, como Pedro Martins não resolveu. Nada. O Sport precisa ter um jogador experiente ali no meio de campo que consiga cobrir os laterais, que consiga dominar esse setor. Próximo jogo contra o Curitiba. E vai ter que vencer. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa que eu anotei, que eu vou botando aqui, né? Falei dos gols. A zaga que é muito lenta, né? Um time que era ofensivo não é mais. Falei de tudo, gente. Né? Falei de tudo. Então, um resultado justo de uma equipe que sabia que precisava vencer em casa, sabe jogar em casa e venceu, na minha opinião, até com uma certa facilidade. O time muito lento do Sport, muito displicente, muito sem vontade de ganhar. Isso preocupa o torcedor rubro-negro. Eu quero falar do Esquilos Vila do Leite, melhor rodízio de pizzas, massas e saladas. É muito importante, é muito gostoso o Esquilos Vila do Leite. Aberto. Hoje tem, de 18 até 22 horas. Pois é, pessoal, peço like no canal, peço o apoio de vocês aí pra gente. É importante. Manda o link aí para os amigos, muito importante isso aqui pra gente. E também falar, quem quiser colaborar, incentivar aqui o canal do diretor, com qualquer contribuição, é o Pix rubensbarbosa58@gmail.com. Uma derrota ruim do Sport, com um futebol muito aquém do que o torcedor espera. Valeu, pessoal.